Gilene, eu fui lá na igrejinha e lá, na primeira vez, em 2018, eu vim à Barra do Ipanema e fui com um morador lá da Barra. Ele mostrou que lá tem o piso de madeira e lá teria pessoas enterradas. É verdade isso? Tem pessoas enterradas? Tem, pelo menos tem uma placa, uma coisa assim. E aquele piso era uma prática na época. Certo. Né? Mas aí com a epidemia que houve de peste, e como não ficava muito imunizada a coisa, foi proibido. Eu sempre digo que aqui é tão esquecido que graças a Deus esqueceram de tirar o piso. Porque pelo tanto que eu já andei, eu só vi uma igreja com esse piso de campas. Foi lá em Minas Gerais, é uma igreja de São Francisco. Acho que é em Ouro Preto. Eu acho que é. Porque eu fui em várias cidades no mesmo dia. Eu faço viajou bastante. Confusão. Não, porque foi muito rápida a estadia lá. Mas é uma raridade. Inclusive, eu já tive contato com uma italiana que fez uma tese de doutorado e ela falou sobre exatamente esse tipo de piso, que era de campas, né? Mas se e sabe... a gente tem uma raridade. Imagine vocês que quando o pessoal queria fazer a reforma da igreja, a primeira coisa que eles queriam fazer era mudar o piso. Imagine o prejuízo para a história, não é financeiro, mas é um prejuízo histórico da nossa tradição, do patrimônio religioso que a gente ia perder, histórico. Né? Quando eu estive lá, o pessoal estava tirando todo o telhado, limpando as telhas, modificando algumas madeiras. Eu encontrei uma telha com um manuscrito em latim, que eu não sei traduzir. Eu tenho a foto, registrei, está no meu portal de turismo, essa telha com o manuscrito, com a data, só que em latim. A senhora chegou a ver, não, essa telha? Não. E eu quero voltar lá em breve para eu saber se essa telha foi guardada. Eu falei para o morador, que até foi o seu Zé de Marinalva, que nos acompanhou, que guardasse aquela telha, que é uma relíquia. Uma relíquia aquele não, documento. Aquelas telhas, tudo é aquela telha feita na coxa de escravo, né? Todas elas. Todas elas. Que eu achei um absurdo terem botado uma telha casada lá. Não sei se o nome é casada, mas que é de dupla. Aquilo ali é um pecado. Inclusive, está sendo cometido um grande problema, que a água está direto na parede. Está pior do que quando estava os buracos. Está trazendo mais prejuízo, mais malefício para o prédio do que quando estava toda esburacada as telhas. Agora, com tudo isso que a senhora já coletou, com todas as informações, datas, mapas, está em que fase esse processo de tombamento? Está parado o processo? Olha, agora parece que tá andando, viu? Depois que por coincidência, né? Depois que eu conheci o Vinícius é uma pessoa muito... É um cara que sabe arquitetar, que sabe negociar, que sabe fazer as coisas andarem. Eu estou achando que depois que ele tomou a frente, e também o prefeito de Belo Monte, me parece que ele está muito bem intencionado. Então, eu acho que junta as duas coisas, eu acho que vai andar agora. A minha queixa ainda é o Estado. Por quê? Porque o Estado, eu entrei com processo também no Estado. E foi aprovado por unanimidade. O tombamento. Por quê? Teve uma reunião, é uma história interessante. Teve a primeira reunião, aí não teve quórum. Aí 2 meses depois teria uma segunda reunião do Conselho de Cultura, que é onde iria aprovar ou não. Aí quando foi nas vésperas, eu fiquei sabendo que não estava mais na pauta. Eu fiz uma circular para todos os conselheiros, explicando que tinha que ter uma voz oficial para poder o pessoal
não fazer a reforma que estavam pretendendo, porque ia destruir o patrimônio histórico. Aí eles se sensibilizaram, até o arcebispo foi. Ele chegou lá, me procurou e aí ele disse, Gislene, eu falei com o bispo lá de Palmeira, ele está de acordo e eu vim para votar. E todos foram unânimes e votaram. Agora, eu não sei por que não foi editado. Não saiu editado, não. Não saiu No Diário Oficial do Estado, no diário, não foi publicado no Diário Oficial. Tá certo. Bom, E aí a senhora está acompanhando esse processo para ver se... Eu estou acompanhando. Inclusive o Vinícius perguntou lá ao Pablo, que é a pessoa responsável, ele disse que estava andando. Tinha ido para o palácio, ou para o gabinete do governador, e que estava para ser... Oxalá que consiga o tombamento dessa igrejinha histórica lá da Barra do Ipanema. O que é que acontece a partir daí? O que é que melhora para a comunidade? O que é que traz, quais são os benefícios que traz para Belo Monte? Olha, eu acho que para o município, de uma forma, para a região, certo, de uma forma geral, é extremamente proveitoso, em todos os sentidos. Primeiro, vai preservar a igreja e vai ser restaurada tal qual ela foi construída, sem alterar as características primárias, né? As características dela, né? Certo. É como deve ser. Não vai perder a originalidade. A originalidade, não vai perder a originalidade, que isso é tudo que eu quero. Entendi. Sabe? Então, olha, eu acho que pelo movimento de devotos, pelas promessas que eu desde criança assisto, vim peregrinos de vários lugares do país até, vem para pagar a promessa aí. Isso aí era para ser, na minha maneira de ver, leiga, era para ser um santuário. E um santuário... Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres. Isso. Então, seria o Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres. E todo mundo só teria a ganhar, né? Reativar a fé que tantas pessoas, nossos ancestrais, tiveram quando construíram. Por quê? Que fossem os holandeses que fizeram a primeira parte. Mas depois teve uma reforma, uma ampliação, né? E o que se sabe é que crianças, homens, mulheres, todo mundo trabalhando. É muita fé, minha gente, uma condição subhumana, porque os recursos mecânicos hoje é difícil para ali. Você imagine há 300 e tantos anos atrás. Né? É verdade que para o tombamento vai se exigir da Prefeitura Municipal uma contrapartida? O senhor tem conhecimento disso ou não? Essa parte eu não conheço, não. Mas geralmente tem uma participação, né? Na prefeitura, né? Rosana, você que é secretária de Cultura, quais são as informações que o prefeito tem, o Dalminho tem, sabido de toda essa história que Gislene nos contou? Como é que tem acompanhado isso? Dalminho, né, ele tá muito ligado, né, na cultura, porque o município precisa, né, de resgate a cultura de Belo Monte. E a Igreja Nossa Senhora dos Prazeres é um dos principais né, atrativos que a gente tem no município. Certo. Então, eu acho que se tiver essa contrapartida, se for preciso do município, eu creio que ele vai... Não vai medir esforços para... Não vai medir esforços para... Eu tenho sentido firmeza dele, viu? Bom, para fechar aqui... Isso me alegra muito. Tem mais um detalhe. Sim. Eu acredito que essa segunda parte de ampliação teve a participação direta dos capuchinhos-bretão franceses. Que eram eles quem vivia aqui catequizando os índios das margens e ilhas do Rio São Francisco. Eu tenho muita coisa que me leva a essa tese, que eu estou, inclusive, para fechar livro. essa hipótese.
numa pesquisa que eu quero fazer ainda em Pernambuco, sabe? Certo. Mas infelizmente a pandemia atrapalhou um pouco. Todo né? mundo, atrapalhou todo mundo. Atrapalhou. Para finalizar nosso bate-papo, tá muito salutar, tá muito boa a conversa. O seu livro sai quando com tantas histórias de Belo Monte sobre a igrejinha dos seus prazeres? Me diga. Eu gostaria de concluir essa pesquisa, Sim. Inclusive Ainda esse ano. eu já até fiz contato essa semana passada com a pessoa de lá de Pernambuco e eu estou ansiosa para concluir e aí eu queria, inclusive, cumprir com a minha promessa, né? De passar para o IFAM. É lógico que eles vão dar a roupagem que ele tecnicamente... Mas o nome do livro? Sim, ó, eu já pesquisei, faltou eu completar. Até na Torre do Tombo e na Biblioteca Nacional de Portugal. Você Passei de uma vez, eu passei 4 dias, de outra vez eu passei 9 dias. Pesquisando, lendo. Pesquisando e lendo. Foi onde eu também consegui um bocado de coisa. Foi a inspiração para o livro também? E tá tudo relatado, né? Tá tudo envolvido Bom, junto. a conversa aqui, a gente passa uma semana, um mês conversando aqui, mas foi muito salutar, as informações foi muito proveitosa, né? Vou anexar, vou juntar, colocar na minha rede social, no meu canal no YouTube, essa conversa com Gilene e com a Rosana, quero agradecer. Inclusive, quando Dom Pedro veio para conhecer as cachoeiras de Paulo Afonso, ele passou aqui 2 vezes na Barra. Na Barra. Ele passou 2 vezes e deixou dinheiro com os capuchinhos, na época Frei Doroteu. Mas está enterrado na igrejinha? Não, Frei Doroteu foi o último capuchinho que catequizou os índios e administrou, me parece que por 28 anos, a ilha de São Pedro. Foi o último capuchinho. E ele esteve aqui, falou com Dom Pedro, pediu e Dom Pedro atendeu. Deu dinheiro para fazer, eu acho que a última ampliação que houve na igreja. Foi esse dinheiro. Foi, né? Não se sabe quanto? Não cita, não. Ali tem ouro guardado ali, será? Olha, veja só. Na descrição da légua de Halfeld, ele diz que era auríparo o leito do rio Ipanema. Auríparo. Então, aí eu não sei, né? Até onde vai essa mina, né? Se for dizer agora. Já se exauriu. Se for dizer que tem ouro lá, vai aparecer muita gente querendo fazer escavação lá na igrejinha para descobrir ouro. Igual tem uma caverna lá em Bom Conselho, cavernas holandesas, que o pessoal também faz escavação, acha que tem ouro lá. Bom, muito obrigado por receber aqui no seu sítio, tá? Nada. Era pra gente chegar mais cedo, era para conversar mais, mas infelizmente não foi possível, houve todo aquele problema de carro atolado. Meu amigo Vado, obrigado pelo apoio, né? O pessoal que aqui nos ajudou. A gente chegou aqui. Vocês já de barco, vieram luxando, né? E a gente veio pela Caatinga, né? Mas muito obrigado pela atenção na sua residência. Desculpa aí. Voltaremos outras vezes, tá certo? Um abraço. Rosana, obrigado também pela acolhida com a sua equipe que nos apoiou nesses dias que passamos aqui. A tá gente certo? que agradece pela sua força de vontade, agradece a dona Girlene, né, pelo trabalho, pela luta, de querer nos ajudar e crescemos juntos, né, porque vai beneficiar o município inteiro. Verdade. Agradeço de coração. Não tenha dúvida, o que depender de mim, eu amo essa terra e o que eu quero ver é ela brilhar. Nosso patrimônio ser preservado, como deve ser, né? E estamos aí. Muito bem. Qualquer coisa pode contar. Valeu. Meus amigos da TV do Poeta, obrigado aí, viu? Essa foi a conversa com Gilene Monteiro, com Rosana Gomes. Obrigado a todos e curta o nosso canal e ouça nossas histórias.